nós falamos aqui, né? A volta de Jesus Cristo se aproxima cada vez mais. Amém. Os sinais estão aí, né? E nós falamos um pouquinho isso domingo, né? Isso. Vimos aqui alguns sinais de 3 meses aqui. E falou muito claro, né, aos nossos corações da bendita volta do Cristo Jesus. Que nós temos que nos preparar. Muitas das vezes, né, a pessoa fala, olha, Jesus está voltando. A pessoa não se dá conta, né, o quanto próximo se encontra. Né? Se você estudar, né, a palavra do Senhor, você sabe que o juízo investigativo já tem tempo, né, que já está acontecendo e está chegando no final. Então, assim, vamos nos preparar. O mundo está entrando em colapso. Só não vê quem não quer. Ah, irmão Alex, eu não sou uma pessoa muito informada. Deveria. Os sinais estão aí. Deveria se informar para não ser pego de surpresa. Então, assim, ore ao Senhor. Tome uma posição ao lado dele. Jesus te espera e me espera. Mas chegará um momento que ele fechará o quê? A porta. E quando essa porta se fechar, que é a intercessão dele, não adianta clamar, irmãos. Não adianta dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim e da minha família. Não. Não adianta dizer, Senhor, eu aceito agora o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Não adianta. Agora eu pergunto para a igreja, você sabe o dia que a porta da graça se fecha? Tem uma data aí, estudando a Bíblia, Daniel, Apocalipse, você consegue encontrar essa data? Não. Então nós temos que andar como se Cristo fosse voltar quando? Hoje. Agora. Quantas pessoas hoje morreram sem Cristo? Muitas, né? Então Jesus está voltando. Né? Não há data específica, mas nós temos que viver como se ele estivesse voltando hoje. Irmãos, nós estamos trabalhando com esse livro, Reequipamento Verdadeiro, a maior necessidade da igreja. Já passamos aqui no capítulo 4, já estamos chegando já no capítulo 6, né? Hoje é o último parágrafo do capítulo 6. Mas antes disso, nós vamos orar para abrir a palavra do Senhor e depois entrar aqui no tema da mensagem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós estamos abrindo a Tua palavra. Toda vez que nós abrimos a Tua palavra, é o Senhor que fala conosco. Até agora, Pai, nós louvamos o Senhor, falamos com o Senhor através de louvores, oramos ao Senhor, falamos com o Senhor através da oração. Mas nesse exato momento, é o Senhor que falará conosco, amém, através da Sua palavra, Senhor. O irmão Alex é um pecador, é indigno, está sendo utilizado como instrumento de ser em Tuas mãos. Não tem poder nenhum, Pai, para convencer ninguém, mas o Senhor, Teu Espírito Santo tem, e é Ele que vai falar aos nossos corações, Senhor. Seja conosco, perdoa os nossos pecados, que possamos entender claramente a mensagem de hoje, que possamos sair daqui a pouquinho convictos que tivemos um encontro com o Senhor, que ouvimos a Sua voz. Pois são bênçãos que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Qual é o versículo? Os irmãos então já gravaram, né? Vamos lá para Atos, capítulo 4, o versículo 31. É uma passagem muito conhecida por nós. Nós sempre fazemos essa introdução, né? A cada quarta-feira. Tendo eles orado, quem estava orando aqui, igreja? A igreja estava orando aqui. A igreja. Quem estava orando aqui era o quê? A igreja, tá bom? A igreja estava orando porque precisava de quem? Para que eles pudessem seguir avante? Espírito Santo. Então eles entendiam isso claramente. Sem o poder do Espírito Santo, não tem como ir para onde? Aí fora, não tem como para ir lugar algum. Você não chega a lugar nenhum desse campo missionário, sem o poder do Espírito Santo. Mas cheio de conhecimento sem o poder do Espírito Santo, não chega a lugar nenhum.
cheio de estratégias, não vai chegar a lugar nenhum. Cheio de planejamentos humanos, não chega a lugar nenhum. E como igreja nós temos que entender isso. Talvez como igreja nós estamos entendendo ainda que estamos com muita estratégia, planejamento, estrutura, e é desse jeito que a gente vai impactar. Não, não é desse jeito. Não é desse jeito. É o poder do Espírito Santo. E aqui diz, quando eles começaram a orar em prol de quê? Preste atenção nessa oração. Essa oração não era em prol deles, essa oração não era em prol da família, essa oração não era em prol da saúde, essa oração não era em prol de emprego, essa oração era em prol de quê? Do batismo do Espírito Santo. Somente isso. Sabe por quê, irmãos? Ele cria. Eles acreditavam no qual o Senhor disse claramente: busque em primeiro lugar o meu reino, busque em primeiro lugar a minha justiça, e todas as coisas que vocês necessitam serão o quê? Acrescentadas. Eles acreditavam nisso. Então, nesse exato momento, eles oraram ao Senhor. O lugar onde eles estavam reunidos, estavam eles todos reunidos, né? Todos ficaram cheios do quê? O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. As pessoas, elas colocaram na mente que o Espírito Santo é uma força ativa. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Não tem um Deus Pai, não existe um Deus Filho, que é Jesus Cristo, também não existe o quê? Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força ativa. Então muitas pessoas falam assim: eu fui num culto onde a pessoa ficou cheia do poder do Espírito Santo, ela ficou rodando. Ali não tem nada a ver com o poder do Espírito Santo. Porque quando essas pessoas caem, ali não tem o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não derruba ninguém, o Espírito Santo levanta a pessoa para ela partir, irmãos. Isso é claro. O Espírito Santo faz isso. Quem ergue o ser humano do monteiro de cinza é o Espírito Santo. Então aqui nesse momento as pessoas estavam clamando, buscando e foram batizadas com o Espírito Santo. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. É interessante que o poder foi tão intenso que o lugar onde eles estavam tremeu. Olha que coisa, hein? Porque não existe lugar aonde o Espírito Santo vem habitar que ele não mexe com as estruturas. Porque se o Espírito Santo ele habita no seu coração, ele vai mexer com a sua estrutura, irmãos. Vai mexer com a minha estrutura. A nossa estrutura nunca mais será a mesma desde o momento que você tem contato com quem? Com o Senhor e o Espírito Santo. Essas pessoas nunca mais foram a mesma, porque tiveram contato com o Espírito Santo. A vida muda, ela não é mais a mesma pessoa, irmãos. Irmão Alex, mas se a vida da pessoa não muda, se a pessoa que se diz que tem o Espírito Santo, ela continua a mesma pessoa, então nunca teve encontro com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ela molda a pessoa, ela transforma a pessoa. E aqui diz também claramente, eles saíram cheios do poder do Espírito Santo, com o quê? Com intrepidez, que ousadia e coragem, e anunciavam o quê? A palavra de Deus. Nisso que eles anunciavam a palavra de Deus, tinha efeito? O efeito era demorado? O efeito era o quê? E por que isso não acontece? Nós não somos o povo de Deus? Sim. Nós não somos a igreja remanescente? Sim. Por que isso não acontece? Temos que analisar, irmãos. Tem muita coisa errada. Irmão Alex, vai chegar um tempo, já chegou, irmãos. O tempo é hoje. Deus, Ele quer que você busque de forma individual, para que possamos juntos no coletivo, partir para a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, irmãos, não é para todos se converterem. Mateus capítulo 24, versículo 14, não fala que todos se converterão. Diz que será pregado este Evangelho do Reino para todas as nações, né? Para o quê? Testemunho. Isso tem que ficar claro. Porque todos não vão aceitar. Os perdidos é como? Areia do mar. Mas para testemunho, você e eu temos que o quê? Testemunhar. Porque essas pessoas nunca vão dizer, eu não tive oportunidade. Ninguém nunca me falou de Cristo Jesus. Teve. Foram testemunho para você. Você que não aceitou.
Então essas pessoas testemunhavam, pregavam o Evangelho. E muitas daquelas pessoas que pela primeira vez ouviram falar de Cristo Jesus, tomaram o quê? Uma decisão. Amém. Muitas pessoas aí fora têm ouvido de Cristo Jesus, mas ela não tem tomado posição. Mas também existem muitas pessoas que não ouviram ainda de Cristo Jesus. E precisamos estar imbuídos desse Espírito, do Espírito Santo, para pregarmos o Evangelho. Então aqui, Atos 4:31, fala muito claro no meu coração. Nós precisamos nos preparar. Oi. Na palavra de Deus não dá muita tristeza, porque diz que vai ser como nos dias de Noé, né? Quando a gente olha nos dias de Noé, a maioria rejeitou o chamado, né? Sim. Se vai ser como nos dias de Noé, então nos últimos dias a Poucos, maioria né? também vai... Muitos são chamados, né, Marcelo? E poucos são os escolhidos, não é porque Deus, Ele escolhe a pessoa e a outra pessoa Ele tira para o lado, não é isso. Essa escolha, irmãos, é porque as pessoas já escolheram Cristo no coração. É por isso que é o quê? Uma escolha dela. E Deus escolhe essas pessoas que escolheu Deus. Agora, todos estão tendo chamado? Sim, todos estão tendo chamado. Mas nós, como igreja, precisamos estar imbuídos do quê? Do Espírito Santo. Eu falei aqui no domingo. A pandemia chegou, as igrejas fecharam, e quando a igreja abriu, ela abriu mais forte ou mais fraca? Ah, irmão Alex não fala isso. Eu estou mentindo? O irmão Alex está inventando alguma coisa? Essa é uma realidade. Nós sabemos como está a igreja, mas o Espírito Santo está o quê? Atuando, e deseja fazer de cada um de nós um cristão o quê? Forte, para que possamos avançar. Quando a igreja passou pelo teste do Covid, a igreja não tirou nota 10. Eu digo igreja, somos nós. Muitos não se santificaram. E quando abriram a igreja, muitos nem queriam que a igreja abrisse mais. Algumas pessoas foram lá na associação, aqui no nosso distrito, para que a igreja delas tivesse o quê? Fechada. Pode isso? Não queremos abrir a igreja. A igreja tem que ficar fechada. Olha, irmãos. E o que está por vir? Será que agora o que está por vir? A igreja vai abrir de novo, Marcelo? Será que agora, se a igreja fechar a igreja, será que ela vai abrir de novo? Eu acredito que não. Eu acredito que teremos pequenos grupos. E aquele que está se santificando, se santifique. Porque a igreja será sacudida até a raiz. Então, que é uma clara notícia daquilo que nós temos que fazer. Repetir as mesmas coisas que a igreja primitiva repetiu. Buscar o Senhor enquanto há tempo. E pedir ao Senhor, me dê força para que eu possa testemunhar do Evangelho. Amém. No domingo eu vou estar aqui. É isso, Marcelo? Sim. Recebi outro convite para estar aqui domingo. Quando eu recebo um convite, né, eu vou trazer um tema aqui interessante. Se você puder vir, você venha. Né? Tá bom? O título do tema é A Igreja Triunfará. A igreja vai triunfar. Só que tem algumas coisas, irmãos, que para chegar junto com esse triunfo, não será qualquer cristão adventista. Não será qualquer adventista. A grande massa não vai resistir. Porque tem uma peneira forte, uma sacudidura forte, que já está acontecendo. Então venha domingo para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? A igreja triunfará. Vou colocar um vídeo aqui também dos irmãos. Tá bom? Então vamos entrar agora no tema. Equilíbrio entre fé e obras. Temos que ter equilíbrio, sim ou não? Sim. Sim, vamos lá. Nós vamos abrir aquilo daqui a pouco. Uma mensagem equilibrada. A nossa mensagem tem que ser o quê? A sua mensagem tem que ser o quê? Equilibrada. Se a mensagem não estiver equilibrada, há um problema muito sério para aqueles que vão ouvir. Sejam, meus irmãos, muito cuidadosos em como apresenta ao povo o assunto quê? Da fé e das obras, para que as pessoas não fiquem confundidas. Dependendo daquilo que você vai apresentar para alguém, ou você vai melhorar muito através do Espírito Santo, ou você vai estragar tudo e vai dar trabalho para o Espírito Santo consertar. Mas vamos ver aqui
Para que eu e você possamos transmitir uma mensagem equilibrada, nós precisamos ter requisitos. Não é qualquer pessoa que pode transmitir uma mensagem como essa. É qualquer pessoa? Não. Vamos ver aqui o requisito? Vamos para a Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo 8. Capítulo 8. Versículos 7 a 9. Romanos capítulo 8, versículos 7 a 9. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Vamos ler. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra quem? Contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, se a pessoa ela está inclinada e satisfazendo a carne, ela está desagradando quem? A Deus. E aqui diz o versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem fazer o quê? Agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita o quê? Em vós. Então, se de fato o Espírito de Deus está habitando em você, então você não está o quê? Na carne, você está no Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não o quê? Não é dele. Se a pessoa ela não está no Espírito, ela não é de quem? Mas se ela fala que é de Deus, mas eu sou de Deus, como entender que a pessoa é de Deus ou não é? A Bíblia também fala, vamos lá para Mateus 7. Mateus, capítulo 7, versículo 20. Volta um pouquinho aqui. É um pequeno versículo, né? E pronto, como a irmã Nelly falou já. Assim, pois, pelos seus frutos, os conhecereis. Como se conhece uma pessoa que está na carne ou que está no espírito? Pelos seus frutos. E os frutos de uma árvore, você tem dificuldade para ver? Não. Como está na época de manga, você olha para uma mangueira. É difícil ver a manga ali? Não. O fruto você vê o quê? Com facilidade. Então, assim, é pelos frutos que você reconhece se a árvore é boa ou se a árvore é o quê? É ruim. Se não produz fruto nenhum, no tempo de manga, não produz manga, essa árvore é boa ou é ruim? Não presta. Serve para quê? Para nada. Então, claramente, se a pessoa ela está no espírito, ela produzirá o quê? Bons frutos. Mas se ela está na carne, produzirá o quê? Mau fruto. E isso qualquer um vê, em qualquer lugar. Então, para que eu e você possamos dar o quê? Uma mensagem equilibrada, precisamos estar no quê? Na carne ou no espírito? No espírito. Então, quando uma pessoa ela vai te dar uma orientação, vai te dar um conselho, se ela estiver na carne, ela vai acabar com tudo. Ela vai desgraçar uma situação. Isso já aconteceu com você? Alguém já te procurou para te dar um conselho do inferno? Porque existem pessoas completamente boa intencionadas, vamos dizer assim. Mas aquilo que está falando traz todo o quê? Um problema se for colocado em prática. Então a mensagem ela não é o quê? Equilibrada. Então aqui diz, sejam meus irmãos muito cuidadosos em como apresentam ao povo o assunto da fé e das obras, para que as pessoas não fiquem o quê? Confundidas. Fé. Você só tem fé mediante um relacionamento íntimo com Deus. E colocando em prática as orientações. E os frutos aparecerão, normalmente. E as obras, porque se você diz que tem fé, mas você não tem obras do Senhor, não adianta. Não adianta. Quer ver o exemplo? Quando uma pessoa
ela sabe que o que ela está apresentando é coerente, é correto. Mas na sua palavra ela está obrigando. Isso é certo ou errado? Erradíssimo. Por mais que eu esteja certo, por mais que a minha orientação seja baseada na Bíblia, se eu de alguma forma estou obrigando, eu estou o quê? Errado. Porque tem que ter o quê? Equilíbrio. Livre-arbítrio. Deus obriga alguém? Deus, ele falou, olha Adão, eu não quero você nem perto daquela árvore. Nem perto. Ele falou isso? Você é livre para comer de todas elas. Mas aquela lá, se comer, você morre. Você tem livre-arbítrio, mas se comer, você morre. Então nós temos que ter muito cuidado. Porque nós podemos estar completamente certos. Mas da forma que nós vamos colocar o assunto, com imposição, você já está errado. Isso acontece ou não acontece? E muito. Fora e dentro de onde? Então você tem que estar percebido o que é bom e o que não é. Porque não adianta, irmãos, falar do que é certo, mas obrigar as pessoas. E aqui diz claramente. Deus, ele é longânimo, né? Sim. Cada um tem um tempo diferente. Com certeza. Por sermos pessoas individuais, cada um tem o seu tempo. E todos aqui, uns são mais fortes numa coisa, outros são mais fortes em outra. Sim. Nós somos uma família. E dentro de uma família, tem pessoas que têm facilidade de compreender uma coisa e tem pessoas que têm uma dificuldade de compreender a mesma coisa. Sim ou não? Sim. Os filhos nunca são iguais do que? Um ou outro. A mesma coisa aqui. Então aqui, o que tem que reinar é o que? É a paciência, é o amor, é a bondade. E aqui diz o seguinte, Marcelo, que ninguém apresente a ideia de que o ser humano pouco ou nada tem que fazer na grande obra de vencer. Pois Deus nada faz para o ser humano sem a sua o quê? Cooperação. Como a Juscelia falou aqui na oração, eu não sei quantos ouviram, mas eu prestei atenção. Amém. Que nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Você tem que fazer a sua parte. Isso. O esforço humano, isso mesmo, com o poder divino. Não adianta você cruzar os braços, só pedir a Deus, mas você não fazer o quê? A sua parte. O que é possível, Deus ele permite que você faça. Agora, o que é impossível, ele vai o quê? Foi o que ele falou para Moisés. Moisés, você pode dizer para o povo marchar, mas quem abre o mar sou eu. Amém. Sim ou não? Sim. Foi isso que aconteceu ou não foi? Isso aí. Marche. Tenha fé. Está o mar. A água só abriu quando ele pisou na água. Mas Moisés, por ser livre, vamos embora, gente. Vamos em direção ao mar. Isso aí Moisés poderia fazer. Agora, abrir o mar, não. Então, o impossível é com Deus. O possível é com o ser humano. Então, Deus, ele quer que você faça a sua parte. Moleque, eu quero me consagrar. Mas, faça a sua parte. Eu quero estudar mais a palavra de Deus. Faça a sua parte. Tenha mais tempo, estude mais. Reserve tempo para isso. Reserve mais tempo para orar, para meditar na palavra. Porque se você, irmão, não tem uma intimidade com o Senhor, como é que você vai adquirir conhecimento? Como é que você vai fazer a sua parte? Não tem como. Mas, irmão Alex, eu trabalho de segunda a segunda. Acordo 4 horas da manhã e termino meia-noite. Eu falei, você está cometendo suicídio. Você não pode viver uma vida só para o trabalho. Nem Deus quer isso. Você tem 6 dias, né? E tem um 7º para descansar. Mas você tem que ter tempo também nesses 7 dias que nós temos para tirar momentos para que você possa estar a sós com quem? Com o Senhor. Então, irmãos, você tem que fazer a sua parte. Aqui diz: nem digamos que, depois de haver feito tudo, que de nossa parte seja possível, Jesus nos ajudará. Jesus já está ajudando. Jesus, ele já vai à frente
abrindo um mar vermelho para você. Ele já vai fazendo, porque por vontade humana, entenda uma coisa, irmão. Por vontade humana, ninguém estaria aqui. Por vontade humana, ninguém estaria aqui. Eu estava conversando com a minha esposa, que foi ontem, eu falei, Adriano, pode ser até duro do que eu vou falar, mas é verdade. Se Deus não colocasse a mão lá no Jardim do Éden, nós seríamos amiguíssimos de Lúcifer. Verdade. Você sabia disso? Ah, irmão Alex, porque naquele exato momento, Deus ele colocou o quê? Está na Bíblia ou não está isso? Colocou uma inimizade. Você só consegue ter inimizade com o inferno através do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo sobre a sua vida, você se torna amigo. Só que o diabo ele não se apresenta como diabo. Ele se apresenta como uma coisa boa, bela. Não foi isso que ele fez com a Eva? Mas se Deus não coloca naquele momento uma inimizade, os seres humanos tornariam o quê? Amigo de Satanás, irmãos. Agora só imagine comigo, pegando essa linha. Quando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está sendo rejeitado, nós falamos que o Espírito Santo está se retirando, mas a palavra correta é, ele está sendo rejeitado pelas pessoas. Quando uma pessoa ela é rejeitada, um ser humano é rejeitado, o que é que ele faz? Ele se retira. Normalmente, irmão. Se você não é bem-vindo ali, se ninguém te quer ali, o que você vai fazer ali? Você vai embora. A mesma coisa do Espírito Santo. Se as pessoas não querem o Espírito Santo, se rejeitam o Espírito Santo, se dão não para o Espírito Santo, o que ele vai fazer ali? Então ele se retira. Então, naquele momento que o Espírito Santo se retira, que ele sai, quem aparece? Ele se torna amigo de quem? Dessas pessoas. E esse poder de inimizade chegará um dia que acabará para essas pessoas que estão recusando a oportunidade. Foi o que eu falei da minha esposa. Se não fosse a mão do Senhor ali, naquele exato momento, o ser humano se tornaria amigo de quem? De Satanás. E é claro isso, irmãos. Então nós temos que, irmãos, agradecer muito a Deus. Nós temos uma inclinação? Temos. Somos pecadores. Mas o Espírito Santo está ali nos orientando, nos ajudando. Senhor, eu errei. Eu pequei hoje, me perdoa. É o Espírito Santo que te incomoda. E você tem que fazer a sua parte. Qual é a parte que você tem que fazer? Reconhecer os seus erros. E aqui continua. Disse Cristo, sem mim, nada podereis o quê? Fazer. Não é pela conquista do teu braço que você chegou aonde você chegou. Muitas pessoas falam isso, né? Se eu cheguei aonde cheguei, porque eu conquistei. Irmão, quem colocou oxigênio no seu cérebro? Tira isso. O que o ser humano se torna? Quem deu força, né, para os seus braços? Você tem poder para dizer para o seu coração, hoje não para não, por favor, meu coração. Continue batendo. Você tem poder para isso? Né? Você para pensar assim, quantas batidas meu coração deu hoje, 24 horas? É Deus, irmãos. Amém. Foi o que eu falei para o teu filho hoje. Tudo é Deus. Ele é mantenedor. Né? Tudo. Todo o universo, todo o cosmos, é Ele que mantém, irmãos. E tudo isso ainda é muito pequeno para Ele. Amém. Que coisa poderosa, não? Então Deus, irmãos, Ele diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu dou livre-arbítrio. Vocês podem escolher. Vocês podem escolher. Eu dei isso para vocês. Né? É o que Gabriel Estevam fala. Né? Existe a graça, né, comum para todos os moradores da terra. É a graça comum. Mas tem outra graça, a graça redentora. A graça redentora, irmãos, é para aqueles que aceitaram Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Porque Deus ele fala que a chuva cai para os maus, é a graça comum para todos. Mas a graça redentora é para aqueles que tomaram a posição ao lado de Cristo Jesus. Amém. E eu quero viver, irmão, debaixo dessa graça redentora. E aqui continua. De princípio a fim,
Aquele relógio está errado, hein, Marcelo? Está mudando. A menos que, vamos lá, de princípio a fim, deve a pessoa ser cobreira de Deus. A menos que o Espírito Santo opere no coração humano, a cada passo tropeçaremos E cairemos. Irmãos, as pessoas falam, né? E é verdade isso. O cair é o quê? Do homem. E o levantar é do quê? De Deus. Mas você quer viver uma vida caindo? Nem Deus ele quer isso. Deus ele quer te erguer e quer que você avance. Vamos avançar. Pare de cair. Você está caindo na mesma coisa, no mesmo buraco. E aqui fala, irmãos, a menos que o Espírito Santo opere no coração humano, a cada passo tropeçaremos e cairemos. Se o Espírito Santo não estiver moldando e transformando o seu caráter, ou o meu caráter, estaremos sempre o quê? Caindo, tropeçando. Os esforços humanos, de forma independente, são nada mais que o quê? Nulidade. São inúteis. Mas a cooperação com Cristo significa Vitória. amém. Se você quer cooperar com Cristo, eu quero cooperar com Cristo. Eu estava conversando com um pastor e eu falei, irmão, eu sou muito franco, né? Nas coisas que vejo pessoas. Todas as mensagens que nós estamos proclamando a cada quarta, sábado e domingo, você conhece. Você já sabe, sim ou não? Sim. Talvez um ou outro não conheça direito. Mas a maioria que são adventistas já sabem, Marcelo. Sabem o que tem que fazer. Eu falei, pastor, chegará um tempo que vai acabar. Porque até essas mensagens é para testemunho. Que as pessoas tiveram a oportunidade de tomar uma posição. Aquelas que, quanto mais são confiadas, mais responsabilidade têm. Então, essa mensagem equilibrada, você tem que dar. Só dará uma mensagem equilibrada se tiver cheio do poder do Espírito Santo. Porque se não tiver, irmão, a mensagem não será equilibrada. Não deixemos jamais em nossa mente a impressão de que pouco ou nada haja que fazer da parte do ser humano. Você tem que fazer o seu esforço. E ensinemos antes a cooperar com Deus, que assim poderá ter êxito em vencer. Você tem que fazer a sua parte. Deus, ele faz tudo. Deus, ele não precisa da sua ajuda. Isso tem que ser claro. Mas ele quer que você trabalhe para com ele, para que você cresça em nome de Cristo Jesus. Que ninguém diga que nossas obras nada tem a ver com o quê? Com a nossa categoria e posição diante de Deus. Olha aí. No juízo, a sentença pronunciada será de acordo com o que tenha sido feito ou deixado de fazer. Acredite você ou não, está acontecendo um juízo no céu. Nesse exato momento, no céu. Um juízo investigativo. Acredite você ou não, a sua vida está sendo relatada. Há um anjo relator, anotando tudo, passo por passo. Como você está vivendo. Se você está buscando ou não está buscando. Porque quando Jesus Cristo voltar e nos levar para as mãos celestiais, serão colocados à nossa frente o quê? Livros. Livros de pessoas o quê? Salvas ou perdidas? Perdidas. Mas está lá o registro. E as pessoas vão ver por que essa pessoa não entrou. Isso é bíblico. O irmão Alex não está inventando nada. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que tem livros lá. Então você vai ver, você vai saber por que o inimigo quis estar ali. Não há uma desculpa para ele. Por que as pessoas que deveriam estar ali não estão? Por que muitos que fizeram parte da igreja, que eu imaginava que estariam ali, não vão estar? Existe um registro. Então, todos os dias, o registro da sua vida entra no seu livro. Se vai ser para a vida eterna ou para a petição eterna, é você que está escrevendo. Não é Deus. Quem escreve aquilo que está no livro é quem? Os anjos escrevem, mas é você que está o quê? Isso não é obra. Se ele está escrevendo coisas boas ou coisas más, é você com a sua conduta. É isso, irmãos. E nós queremos, em nome de Cristo Jesus, irmãos, quando Jesus Cristo parar de interceder, está nos livros de quê? Dos salvos.
que você possa tomar a posição. Chegamos no final. Esforço e trabalho são necessários da parte do recebedor da graça de Deus, pois é o fruto, o que torna manifesto qual é a espécie de árvore. Aqui, ó, que eu falei. É o fruto que manifesta qual é o tipo de árvore. Se é a árvore boa, ou se é a árvore o quê? Ruim. E aqui diz, embora as boas obras humanas, sem a fé em Jesus, não seja de mais valor do que foi a oferta de Caim. A oferta de Caim foi uma oferta boa? Aos olhos de Caim foi. Sim, mas era rebelde, porque ele sabia, ele foi educado. O pai dele, Adão, falou assim, a oferta que nós vamos levar é cordeiro, porque esse cordeiro representa Cristo. Esse Cristo é o Filho de Deus, que vai morrer em nosso lugar. Caim sabia disso, mas ele foi rebelde. Ele levou o quê? Frutas e legumes e verduras. Foi isso que Deus pediu? Então não adianta Deus pedir algo para você e você vir com outra coisa. É a mesma oferta. Não vale de nada. Deus não vai aceitar. Ou você acredita que Deus aceita qualquer oferta? Não. Deus não aceita qualquer oferta. Contudo, cobertas com o mérito de quem? De Cristo. Tem que ter os méritos de Cristo. Testificam da dignidade, que é a prática de herdar a vida eterna. Aquilo que o mundo é considerado moralidade, presta atenção aqui no finalzinho. Aquilo que no mundo é considerado o quê? Moralidade, não alcança a norma divina e não tem mais mérito diante do céu do que a oferta de Caim. O mundo, ele está oferecendo imoralidade. É só você ir numa escola, lá em Marechal tem 2 escolas públicas ali na praça. Quando aquela meninada sai, os adolescentes saem, eu sempre falo isso, né? Aonde eu estou, eu fico olhando, porque tudo para mim é campo espiritual. Eu fico vendo aquelas meninas com meninas, de mão dada e se beijando. Não tem sentido. Isso é imoral. Mas parece que o mundo, isso tornou o quê? Algo o quê? Normal. Meninas com meninas, meninos com meninos. Né? Isso não é normal. Jovens agora, né? Fumando maconha livremente. Agora não se faz escondido. Agora se usa livremente. Isso tornou o quê? Algo o quê? Normal. Bebedeira. Músicas pornográficas. Sim, isso tornou o quê? Não, isso é normal. Não é isso. Não é. Deus não aceita isso. E nem aceitará. A taça da iniquidade está quase se transbordando. E quando transbordar, irmãos, Deus vai soltar os ventos. E quando soltar os ventos, aqueles que permaneceram com Cristo Jesus vão permanecer em pé. E aqueles que não permaneceram com Cristo Jesus vão sentir a ira do Cordeiro. Hoje nós temos a oportunidade de andar com Cristo Jesus e tomar a posição ao lado dele. Passamos agora mais do que a metade desse livro, né? Livramento Verdadeiro. Vamos entrar no capítulo número 6. E daqui a 4 capítulos estaremos terminando o quê? O livro, né? E quem sabe, né, Marcelo? Vamos trabalhar com o livro de eventos finais, né? Então, é um livro que fala muito claro das coisas que estão acontecendo. Irmãos, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que essa mensagem possa ter falado no seu coração. De uma coisa eu tenho certeza, falou no meu. Porque antes de transmitir, já na minha casa a mensagem já fala, né? Então que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém. As 3 mensagens angélicas são mensagens equilibradas, que falam de fé e também de obra, que fala de graça, de oportunidade, de amor, de renúncia. E o Senhor chamou uma igreja para pregar essas 3 mensagens. Nos ajuda, Senhor, por favor. O mundo está sendo advertido. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Muitos não estão ouvindo. Isso me faz lembrar da época de Noé. 120 anos falando
que a terra seria destruída por águas, mas ninguém lhe ouviu. Pai, entrou mais animais do que ser humano naquela água. 8 pessoas, no mundo habitado, 8 pessoas entrou ali. Não está acontecendo a mesma coisa hoje, Senhor. O mundo está sendo advertido, os sinais se mostram cada vez mais, mas parece que o mundo está mais distante do Senhor do que nunca, Senhor. Pessoas não querem tomar uma posição ao teu lado, não aceitam o Senhor, só querem, na verdade, as bênçãos, mas não querem andar com o dono da bênção, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Por favor. Tem misericórdia. Agora, Senhor, nós pedimos a Ti que nos leve para a nossa casa, por favor, na companhia dos Seus santos anjos. Nos dê uma noite abençoada. Livra-nos do mal. Eu sou essa que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.